Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje. Peço desculpas porque eu tô com a garganta e a rinite muito atacada. Eu tô vendo que meus olhos tá miudinho meu olho, né? Nossa. Enfim. Ai, gente, quando ataca, né? Mas vamos lá, vamos às gravações de hoje. E-mail dele. Olá, André. Comecei a assistir teu canal e achei muito interessante seu ponto de vista desse mundo sentimental. Gostaria de compartilhar minha história com você e seu público. Estava em um relacionamento de quase 4 anos. Como toda relação, tínhamos nossas brigas, mas sempre nos acertávamos. Tivemos muitas falhas durante o namoro, que tornou a relação desgastante. Até que chegou o dia D, onde ela chegou sem brigar nem nada, terminou tudo. Eu fiquei espantado, pois estávamos bem. Semana anterior foi aniversário dela, comprei flores, busquei-a no trabalho, passei o resto do dia com ela. Daí, como todo término, fiquei arrasado. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, ó. Você disse o seguinte: tivemos muitas falhas durante o namoro que tornou a relação desgastante. Aí, a pessoa chega, estávamos bem, e aí ela chega e termina. Então a gente tem que entender o seguinte, gente, tá vendo? Num caso desse, não adianta. As brigas, você mesmo disse aqui, foi tornando a relação desgastante. E algo desgastante, a relação por sua vez fica desgastada. Então, o que acontece? Aí depois, uma coisinha já faz com que aquilo termine. É como se fosse assim. É como se uma casa fosse sofrendo desgastes com o tempo. E esses desgastes não vão sendo reparados. Entende? Não vão sendo consertados. Então vai tendo um desgaste aqui, vai tendo um outro desgaste ali, um outro aqui, um outro ali, um vendaval destelha ali, quebra a telha ali. Então, entende? Aquilo ali vai pingando água, aquilo ali não é... deixa. Vai se desgastando. Até que, às vezes, uma situação tão... Olha, a casa já passou por tempestades, já passou por tanta coisa, né? Já passou por granizo. E agora, meu Deus do céu, um vento de verão fez com que a casa caísse. Então, você vê que coisa. Nossa, mas como que pode, gente? Aquela casa passou por tempestades, granizo, e não caiu. Agora com esse vento, essa brisa, né, de verão, um vento fresquinho que veio, uma brisa leve, a casa caiu? Pois é. Quantas vezes é assim que acontece? Os casais passam por N brigas. Brigas feias, terríveis, verdadeiras tempestades. Só que eles não percebem que cada briga dessa está trazendo um desgaste. Cada briga dessa está trazendo algo. Está trazendo uma coisa que não é porque o casal teve uma briga feia que eles não podem, meu Deus do céu, se reestruturarem depois disso. Prova disso, já que eu estou usando o exemplo das casas, prova disso é que, por exemplo, países que costumam ser
vez ou outra, devastados por terremotos, eles conseguem se reestruturar depois. Então eles conseguem até desenvolver novas técnicas de construção, para que, se amanhã ou depois sofrerem um novo terremoto, eles tenham condições de suportar. Então, os casais, não é porque passam por brigas que necessariamente, então, eles vão desmoronar. A briga, quando a gente encara o que causou a briga, os motivos pelos quais nós nos desentendemos, e quando buscamos a resolução, então a gente pode se reestruturar. Entende? A partir disso. Agora, o que eu vejo, por vezes, é que os casais não fazem isso. Os casais brigam, depois ficam um tempo sem se conversar, depois voltam, mal tocam no assunto, então aquela coisa continua ali. Ou, ainda, que tenham conversado, depois constantemente retornam naquela questão. Sabe? Então, vamos imaginar que o cara brigou com a menina por causa de uma mensagem no celular. Porque ele viu que ela mandou uma mensagem para um colega dela de trabalho. Aí ela pega e ela explica para ele. Não, mas você tem que entender que eu mandei essa mensagem para ele porque meu patrão não estava conseguindo. Aí meu patrão pediu se eu não mandava. Por isso que eu mandei a mensagem. Tanto que se você olhar o conteúdo da mensagem, é só falar: fulano, liga lá no escritório porque querem falar com você. Por isso que eu mandei para ele, só por isso. Você está me entendendo? Só que aí, daqui 2, 3 semanas, acontece uma briga por causa de WhatsApp, por causa não sei o quê. Sabe o que o cara faz? Ele vai naquelas 2 semanas lá atrás e fala: então, mas você mandou mensagem para o seu coleguinha de trabalho. Então eu fico sempre trazendo aquela coisa para justificar, para querer dizer que eu estou na razão. Eu vou sempre pegar coisas lá de trás. E isso vai trazendo um verdadeiro desgaste. É isso que eu estou falando, que são estruturas que vão comprometendo. Desgastes que vão comprometendo a estrutura. E depois, amanhã ou depois, quando parece que está tudo bem, uma leve brisa faz com que tudo desmorone. Nossa, mas a gente já brigou feio por tanta coisa, agora por causa de nada terminou comigo. Porque é uma sucessão de acontecimentos que foram trazendo desgastes e comprometeu a estrutura. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue ter uma nova postura diante das nossas relações. Uma semana após, procurei ela para conversar pessoalmente para saber os sentimentos dela por mim. Ela me humilhou muito, dizendo que era para sumir da vida dela, que já estava com outra pessoa, que iria na delegacia dar parte de mim. Nossa! Com isso, meu mundo terminou de desabar. Passei 4 anos com uma pessoa, não sou uma pessoa violenta, pelo contrário, e em menos de uma semana já estava com outro cara, que esse cara em uma semana lhe fez mais feliz que eu em 1 ano. Fiquei sabendo mais tarde por outras pessoas ser o instrutor da autoescola, que provavelmente já vinha dando em cima dela. Deixei para lá. Ah, tá. Então quer dizer, olha isso, né? É o cara que está dando em cima dela. Olha, meu querido, eu já trabalhei com autoescola e eu já fui sócio, inclusive, de uma autoescola. E eu posso lhe dizer isso com toda a propriedade do mundo. Tá? Os instrutores práticos, que dão aula prática, sempre me relatavam que muitas vezes era a mulher que dava em cima deles. E como dava. Então, provavelmente ele já vinha dando em cima dela. Cuidado, hein? Agora aqui eu falo com conhecimento de causa. Porque eu ouvia, eles vinham na hora do cafezinho lá e falavam cada coisa que você não tem nem noção. Então, só porque é o cara que está dando em cima. É mais conveniente para você acreditar que é ele que dá em cima dela do que ela que tenha dado
moral para ele, né? Após alguns dias, ela me enviou um e-mail pedindo desculpas por tudo aquilo que ela me falou. Daí respondi que não havia problema. Ficamos uma semana sem falar, quando de repente recebo um e-mail dela porque tinha adicionado certas pessoas no Facebook, não respondi. Depois de alguns dias ela tentou me ligar, me mandou mensagem por WhatsApp, querendo saber se estava bem, até que veio perguntar por que tinha adicionado certas pessoas e a bloqueado. Bom, o que ela tem que saber? Quais pessoas você adicionou ou não? Ela não está namorando o cara lá, o instrutor de autoescola? Então o que ela tem que saber? Quem você adicionou ou não adicionou? Ela não está lá super feliz com ele? Queria saber se estava saindo com alguém e se já tinha dormido com alguém, entre outras coisas. Tentei ser menos ignorante e disse a ela que não tinha mais nada a ver com isso. Ela, após isso, queria escolher com quem eu devia sair. Era só o que faltava, né? Daí não dei muita bola. Disse a ela que gostava dela ainda, mas preferia guardar isso para mim, pois estava me machucando. Aí ela me mandou o seguinte: Fulano, eu também gosto muito de você. Quero te ver muito feliz. Sabe, acho muito legal sua mudança, de enxergar certas coisas que precisam ser mudadas. Mas você tem que ter em mente que a essência do antigo fulano também era boa. Você sempre, não importa o que digam, foi uma boa pessoa. Só não quero com esse lance de igreja que você se habitole. Não enxergue a realidade e fique fanático. Mas acho muito legal você buscar a Deus. E gosto demais de você ainda. Poxa, você marcou minha vida. Teve uma importância imensa. Eu pensei em casar com você e ficar contigo o resto da vida. Claro que dói para mim aqui também, mas quando não tive mais certeza do que sentia, eu terminei. E sinto muito ainda, mas acho que há males que vêm para o bem. Com isso quero dizer que também gosto de você ainda. Isso me deixou em choque. Tentei conversar ainda para ver se tínhamos volta. Ela disse que estava feliz, apesar de ter muita coisa passando na cabeça dela. Aí terminei de desencanar de vez, principalmente após ver teus vídeos, já que ela está decidida a não ter mais nada comigo, segundo ela. Em certos momentos, penso no que tivemos. Me deixa triste, pois tínhamos sonhos de casar e ter filhos. Mas certas coisas tiveram que acontecer para que eu pudesse ver meus erros, não só com ela, mas com todos à minha volta. Estou mudando com todos, família, que ainda me restam, para ser uma pessoa melhor. Parece que tinha uma venda em meus olhos que me impedia de ver certas coisas que fazia. Estou escrevendo esse e-mail ouvindo seu vídeo Dica para Sair da Fossa. Achei muito interessante sua analogia, já que quero que ela seja feliz, mas tem algo no fundo. Quero que ela quebre a cara, mas deve ser a parte que gosta dela e quer voltar. E aí termina o e-mail. Olha, apesar de ficou um pouquinho meio confuso aqui, apesar de eu tentar adaptar, ficou um pouquinho confuso esse final. Meu querido, quando você diz, gente, eu acredito que é normal essas confusões. A pessoa já está com outra pessoa, fala que gosta de nós ainda, sabe? Fica com essas alternâncias, manda mensagem falando que ainda gosta de nós, que a gente foi importante na vida dela. Claro que nós tivemos a nossa importância. Todos nós, quando a gente convive com alguém, estivemos ao lado da pessoa. Então, a gente teve uma importância na vida dela, assim como ela tem uma importância na nossa. Porém, se chegou à conclusão que não dá mais para continuar o relacionamento, e aí a pessoa termina com a gente, aí depois a gente fica todo confuso porque a pessoa manda mensagem falando que ainda gosta de nós. Ela gosta de nós, eu repito. Por quê? Porque nós tivemos uma importância na vida dela? Claro! A gente, por pior que seja a pessoa, não existe uma pessoa que só subtraiu a outra. Entende? É claro que tem gente que subtrai muito mais do que acrescenta, do que soma. Mas ainda assim acrescentou alguma coisa. Você pode ter certeza que por pior que a pessoa que seja alguém nessa face da terra, por pior que ela seja,
por pior namorado, por pior namorada que ela seja, por mais desconsideração que ela tenha, ainda assim ela vai ter um ou outro valor. Lógico, ainda assim ela vai ter alguma coisa que fazia e aquilo nos fazia bem, aquilo, sabe, nos acrescentava. O resultado final, quando a gente chega no resultado final, a gente percebe que a subtração é muito maior do que, na verdade, a adição, do que a pessoa somava na vida da gente. Mas não significa que não haviam somas. Tá me entendendo? Então, por vezes, quando a gente olha essas somas, é que a gente às vezes fica confuso. Por quê? Porque a gente não olha o todo. Aí a gente fica olhando só isso, só esses aspectos. E a gente não vê o todo da relação. E aí, quando a pessoa nos diz, não, eu gosto de você ainda, é quando ela olha para aqueles momentos, se recorda, e aqueles momentos a gente sempre vai se recordar, de momentos. E agora estamos numa fase de transição. E quando estamos numa fase de transição, é absolutamente normal que aconteçam as lembranças, as comparações que vão acontecendo. Ah, meu namorado atual fez isso, o outro não fazia desse jeito, fazia daquela outra forma. Né? Então, nessa fase de transição, é normal tudo isso acontecer. É por isso que um monte de gente entra em crise. Então, quando a gente entende que isso é normal, que esta frase dela é normal ter vindo, então não tem que me deixar confuso. Não tem que me deixar confuso. Ela não quer mais. Então, eu entendo dentro dessa normalidade. É normal que ela goste de mim. Por quê? Porque vivemos momentos importantes juntos. Claro que sim. Mas ela não quer mais. Ela optou pelo término, tanto que ela já está com outra pessoa. E ainda bem que você falou. Olha, você não tem mais nada a ver com isso. Quando ela quer ficar sabendo com quem você está saindo, por que você adicionou tal pessoa. Você fez uma escolha. Agora, você está com outra pessoa, você não tem mais nada a ver com a minha vida nesse sentido. Nós não namoramos mais. Você não fez a sua decisão? Então, a gente tem que colocar a pessoa no lugar dela, porque senão a gente fica dando brecha ainda para que a pessoa... E a gente acha isso bonitinho. Olha lá, ela está com ciúme de mim, amanhã depois ela vai voltar para mim. E a gente fica criando uma expectativa que só vai nos trazer depois frustração. A gente ainda continua alimentando. Então, nesse sentido, você fez bem. Não, você não tem mais nada a ver com isso. Do que, na verdade, eu fico dando satisfação como se ainda namorássemos. E o outro aspecto que você fala assim, eu passei por tudo isso e a partir disso, então, eu percebi mudanças que eu tinha que fazer. Ótimo, que bom. Até em relação à família... Ou seja, é como se tivesse uma venda nos meus olhos, eu não estava enxergando e agora, como término, eu consegui enxergar características, comportamentos que eu tinha e que eu então chego à conclusão que eu preciso mudar. E eu preciso mudar por quê? Porque eu quero tê-la de volta? Não, eu vou mudar por mim. Porque eu quero ser uma pessoa melhor. Então não é que eu estou mudando porque ela, de repente, foi o estímulo e o fator que me alertou desses comportamentos que até então eu não estava percebendo. Então, o fato dela ter terminado comigo e de repente ter me jogado algumas coisas na cara, foi o estímulo para que eu agora conseguisse enxergar o que antes eu não via. O que antes eu não enxergava. Então, agora eu vou empreender as mudanças. Por quê? Porque eu quero que depois, então, ela volte para mim? É por ela que eu estou mudando? Não, eu estou mudando é por mim. Ela foi um estímulo que fez com que a venda caísse e eu enxergasse determinados comportamentos que não estão me acrescentando. Tá vendo? Então, por vezes, não é só o outro que nos subtrai. Às vezes, nós mesmos nos subtraímos. Por quê? Porque a gente tem atitudes que não nos acrescentam nada. Então, quer dizer, é quando a gente faz esse reajuste da gente com a gente mesmo. Do eu consigo mesmo. Então, aí as mudanças vão acontecendo na nossa vida. E isso aí é bom. Porque significa que a gente consegue enxergar determinadas ações que tivemos, determinados comportamentos, e a gente consegue
reverter isso. A gente consegue se refazer. Por isso que eu digo que o ser humano sempre pode mudar. Que a gente sempre pode repensar as nossas ações e a partir daí empreender as mudanças que são tão necessárias para o nosso crescimento. Melhor seria se empreendêssemos as mudanças sem ter que passar por situações que nos trazem dor, como um término de relacionamento, por exemplo. Então, melhor seria se a gente conseguisse fazer essa reavaliação, esses reajustes, sem ter que passar por situações dolorosas. Mas, infelizmente, por vezes, é através das situações dolorosas que a gente consegue, na verdade, repensar o nosso caminhar, repensar as nossas próprias ações. Ok? Muito obrigado. Beijo no coração. Gente, inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço.